Olá, pessoal. Eu sou a Tatiane, jornalista da Abrali. E eu sou Catarina, sou coordenadora de marketing aqui na Abrali, sou publicitária. Vamos começar, então, mais um AbraliCast. O nosso tema de hoje vai ser leucemia mieloide crônica. Estamos em pleno fevereiro laranja, que é o mês de conscientização das leucemias. Então, durante todo o mês, a Abrali vem fazendo diversas comunicações sobre o tema. Em breve tem algumas surpresinhas para vocês também, jogos interativos, enfim, estamos com várias ações, mas a nossa conversa daqui ela vai ser totalmente focada em LMC. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Dr. Renato Centroni. Ele é médico hematologista pela Faculdade de Medicina da USP, hematologista do Grupo DAS Oncologia, pesquisador clínico e atual coordenador de projetos do Grupo Brasileiro de LMC. Olá, doutor. Obrigado, bom dia. Como está? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Bom, então, para a gente já começar aqui a nossa conversa, a minha primeira pergunta é: o que é a leucemia? Bom, muito importante, parabéns pela iniciativa. Leucemia é uma situação clínica onde há a produção desordenada de células sanguíneas a partir da medula óssea. Trata-se de um tipo de câncer e é importante a gente exemplificar que existem quatro tipos de leucemias totalmente diferentes. A gente divide as leucemias em leucemias agudas, onde o paciente produz células que não funcionam e comprometem a produção de outras linhagens hematológicas. Então, é um paciente que vai evoluir com anemia, com redução de plaquetas, com risco de infecção e sangramento e que precisam internar imediatamente para fazer quimioterapia. Então, é uma doença, como o próprio nome diz, de evolução aguda. E existem as leucemias crônicas, onde você tem uma proliferação lenta e insidiosa. Muitos desses pacientes vão descobrir a doença em exames de rotina, sem sintomas. Então, a gente já vê uma diferença muito grande quando a gente ouve falar em leucemia aguda e leucemia crônica. E aí há um outro subgrupo, que é a linhagem celular a qual está sendo acometida. Então, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Então, a gente tem 4 grandes grupos: a leucemia mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, a leucemia linfóide aguda e a leucemia linfóide crônica. É importante que se diga resumidamente que essas 4 doenças são totalmente diferentes, apesar de levar o nome leucemia. Elas têm tratamentos diferentes, prognósticos diferentes. Por isso que é importante para quem está nos assistindo entender: puxa, eu tenho um parente que tem uma leucemia e não toma remédio, e eu tenho um paciente que teve que internar urgente e fazer um transplante logo em seguida, porque são doenças totalmente diferentes entre si, apesar do nome. Sim. E para você, paciente que está aí escutando a gente, né, não esqueça de curtir o nosso podcast, de compartilhar com aquele outro paciente, amigo, colega, que precisa ouvir e acessar esse conteúdo também. Doutor, então, para entrar no nosso tema de hoje, né, que é a LMC, como acontece essa leucemia? Então, a leucemia mieloide crônica, ela é uma quebra de paradigma na oncologia. Foi a primeira doença onde foi descrita uma alteração citogenética, então uma alteração genética, e é importante que se explique: genético não quer dizer hereditário. Então, essa doença não tem caráter hereditário, né? Mas existe em quase a totalidade dos pacientes uma alteração, a troca de um material cromossômico entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22. Esse cromossomo foi descrito na Filadélfia, por isso recebe o nome de cromossomo Filadélfia. E depois uma pesquisadora americana descreveu o produto dessa translocação 922, que é a chamada proteína BCR-ABL. Ela é um tipo de tirosinoquinase, isso vai fazer sentido quando a gente for falar do tratamento, e é essa proteína que começa a hiperestimular a proliferação de células sanguíneas. Então, na leucemia mieloide crônica, produz-se muito glóbulos brancos, eventualmente aumento das plaquetas, mas são células que funcionam. Então, são células diferenciadas, que a gente vai fazer o diagnóstico com contagens muito altas, mas que são células que funcionam. Por isso que muitas vezes o paciente não tem sintomas, ou se tem, são sintomas leves, que provavelmente a gente vai discutir na nossa conversa. Mas o que é importante, que foi a primeira doença que se descobriu uma alteração citogenética intimamente relacionada, e é o estudo dessa proteína que gerou os tratamentos modernos que a gente tem hoje, uma terapia
terapia-alvo, que não é quimioterapia, uma terapia contra a proteína produzida por essa translocação 922, mudando toda a história, não só da hematologia, mas da oncologia moderna. Sim, é uma revolução. É assim como eu resumiria a leucemia mieloide crônica, uma quebra de paradigma na história da oncologia. Com certeza. E por falar em oncologia, qual é a incidência da LMC quando comparado com os tumores sólidos e até mesmo dentro aí, né, da oncohemato? Tá. A oncohematologia, né, ou seja, os cânceres de origem hematológica, seja da medula óssea ou do sistema hematopoético, correspondem a 10% de todos os cânceres. A leucemia mieloide crônica não é considerada uma doença frequente. Apesar da gente não ter notificação compulsória no Brasil, em média, um caso novo para cada 100 mil habitantes por ano. Estima-se que daqui a 10 anos a gente tenha, pelos dados do SUS, cerca de 45 mil pacientes com diagnóstico de leucemia mieloide crônica. Não diagnósticos novos. Na medida que a mortalidade está cada vez mais baixa em leucemia mieloide crônica, a gente tem um dado bastante linear, então não é uma doença que a gente está tendo aumento da incidência, como a gente tem, por exemplo, de câncer de cólon, por exemplo. Porém, à medida que os pacientes vivem mais, o dado cumulativo, então em 2050 se estima que tem uns 70 mil pacientes com LMC. Então é uma questão de saúde pública importante, ou seja, apesar de não ser uma doença tão frequente, afortunadamente esses pacientes estão vivendo mais e a gente vai ter um número cumulativo de pacientes com LMC a cada década. Cada vez mais a gente vai ter pacientes vivos, ativos com LMC na nossa população. Sim. E vivendo por mais tempo com a doença, sem dúvida. Né? E entra aqui já até no tema da nossa próxima pergunta, porque a gente fala que a LMC é uma doença de idosos, mas pelo menos aqui na experiência da Brale, a gente tem visto diagnósticos cada vez mais recentes, né? Então, pacientes na faixa etária ali dos 20 anos, dos 30 anos. Então, o perfil da doença, ele está mudando, doutor? Não, ele não está mudando. A gente tem, em algumas doenças oncológicas, diferenças de incidências por questão de raça. Então, por exemplo, leucemia linfocítica crônica a gente vê menos em asiáticos. Esse dado que você está perguntando é muito interessante. A mediana de idade ao diagnóstico na população europeia é em torno de 65 anos de idade. Nos Estados Unidos, por volta dos 50 anos. Aqui, a gente, de fato, não só no Brasil como na América Latina, a gente tem pacientes mais jovens e a gente tem um grupo brasileiro de leucemia mieloide crônica que vem, então, publicando trabalhos em relação à população brasileira. A gente já teve séries com mediana de idade de 47 anos, já teve hoje, do último levantamento que a gente teve, 53, mas de fato a gente tem paciente com 14 anos de idade ao diagnóstico. Por que é uma população mais jovem nesse canto do mundo? A gente não tem essa explicação ainda. Não tem essa explicação, na verdade, nem porque surge a LMC, né? A translocação 922 surge, mas como eu disse, não tem uma história familiar e nem ocupacional que justifique o aparecimento da doença. Então, esses dados epidemiológicos a gente não tem. Mas é fato que essa experiência que você tem aqui, a gente também tem no consultório, de se deparar, essa semana, o meu diagnóstico mais novo, paciente de 36 anos, então, totalmente fora. E aí, o que acaba nivelando essa curva é que os brasileiros estão vivendo mais. Então, na medida que a expectativa de vida do paciente aumenta, a gente vai ter paciente com 80 anos em diagnóstico e acaba equilibrando um pouco essa mediana de idade. Mas, de fato, a gente tem uma população jovem que chama atenção e que vai ter o desafio de tratar por muito mais tempo. Sim, essa exatamente. Dado a característica do tratamento. Tem caso de criança com LMC? Tem caso de criança com LMC e as aprovações de terapia foram posteriores, né, porque não era tão frequente. Então, hoje já existe aprovada terapia com inibidores de tirosina quinase, que eu imagino que a gente vai conversar também para crianças. Mas a gente considera como infrequentes, né, não são achados, não só para LMC, como outras mieloproliferações crônicas, há descrição de pacientes abaixo dos 18 anos de idade, mas que a gente considera como eventos raros, né? Não são frequentes.
E por falar nos inibidores da tirosina quinase, a gente estava falando em off sobre a história do meu pai. Meu pai é um paciente de LMC há mais de 20 anos e a gente estava falando sobre a revolução, né, de ter descoberto, então, essa mutação genética específica, acho que, né, é possível falar assim. Então, veio essa classe de medicamentos que são os inibidores da tirosina quinase. Acho que é importante a gente explicar aqui, doutor, o que são, então, esses medicamentos e por que eles são tão revolucionários assim. Perfeito. É importante contar, e aí eu vou entregar um pouco da minha idade, porque eu vivi isso durante a minha residência. Até os anos 2000, um paciente com diagnóstico de leucemia mieloide crônica que tivesse idade elegível para tal, como a gente sabia que existia uma fase crônica, onde a gente só tratava com hidroxiureia, com intenção de citorredução, depois interferon, esses pacientes iam para um transplante de medula óssea halogênico, tanto que por muitos anos foi a principal indicação de transplante de medula. Sim. Imagine que quando chegou a medicação para experimento, né, o Brasil foi prestigiado, e isso não é tão comum, e a época foi, a decisão era entre tomar um comprimido ou fazer interferon e fazer um transplante. E a maior parte dos pacientes não acreditava que, poxa, como é que um comprimido vai substituir o que um transplante proporciona? E aqui está um pouco do racional da revolução, porque é uma terapia alvo específica, então não é como a quimioterapia que destrói células ruins, mas também destrói células boas. Aqui a gente basicamente está atuando na mutação genética. E aí conseguiu-se ver pela primeira vez um controle molecular da doença. Então se via que a alteração citogenética da translocação 922 desaparecia com o tratamento. Depois disso, a sofisticação de incluir os testes de biologia molecular do PCR, que todo paciente sabe do que se trata, que é o PCR quantitativo. Então a gente consegue quantificar a carga de doença de uma maneira diferente de um câncer de mama, que vai fazer um exame de imagem. A gente está vendo milhares de células quando a gente está fazendo um PCR. Então, se você é paciente e tem um PCR indetectável, saiba que foi investigado, então, milhares de células e não foi detectada a doença. É ainda considerada uma doença incurável. A única forma curável seria o transplante. Então, por que se optou por utilizar inibidores de tirosina quinase e não o transplante? Porque existe uma série de efeitos colaterais relacionados ao transplante que culminavam com mortalidade, ou seja, o paciente não morria de leucemia mieloide crônica, mas podia vir a falecer por complicações do tratamento. Uma das revoluções do inibidor de tirosina quinase é ser alvo específico. Ele tem alguns efeitos colaterais, mas muito mais toleráveis, tanto que a quase totalidade dos pacientes que têm uma boa adesão ao tratamento e tolerabilidade ao tratamento continua desenvolvendo suas atividades laborais, e, enfim, e como qualquer outra pessoa. Tanto que a gente considera que os pacientes que têm respostas profundas, né, uma resposta adequada e boa tolerância, têm a mesma expectativa de vida de um paciente com a mesma idade que não tem a leucemia mieloide crônica. Eu não consigo ver uma vitória maior do que essa, porque a questão da tolerabilidade é esse desafio de que tinha que ser uma medicação segura, por longos períodos. Então, não há na história da medicina um tratamento tão longo do ponto de vista oncológico como o imatinib, o paciente mais antigo que entrou em teste em 97 e 98, façam as contas aí há 25, 26 anos, tomando medicamento e controlando a doença. Né? Sim, é incrível, realmente. E aí, depois do imatinib, a gente viu várias outras linhas vindo, né, então, de inibidores. O que é o desafio sempre, o que pode levar a uma troca de tratamento, né? Imatinib é a primeira escolha no país pelo SUS e na maior parte dos centros privados. E por que continua? Por que ele não foi substituído? Porque ele tem um perfil de segurança muito adequado. Então, se o paciente tem uma resposta adequada, mesmo que ele demore um pouco mais de tempo para ter uma resposta molecular mais profunda, que eu acredito que a gente vai discutir um pouco mais para frente, o fato dele ser seguro, de você não ter mortalidade relacionada ao tratamento, faz com que ele ainda continue por aí sendo utilizado. Os motivos de troca são principalmente quando você falha nas metas que a gente tem de obtenção de resposta molecular. Não sei se a gente vai ser muito específico para isso, mas o ideal, com 3 meses de tratamento, que a gente tem um PCR quantitativo inferior a 10%, com 6 meses inferior a 1%, depois de 12 meses inferior a 0,1%. O paciente que tem esse perfil é o paciente que vai evoluindo bem e depois pode aprofundar essa resposta.
Mas vamos supor que ele perca essa resposta ou ele não atinja essa resposta. Aí a gente vai para as drogas de segunda geração. Entenda que segunda linha não é segunda mão, né? De usar e falar, então não funciona. Isso é importante. Elas são drogas extremamente potentes, podem induzir resposta muito mais rápida. Fora do Brasil, e mesmo no Brasil, no setor privado, a gente tem o nilotinib aprovado em primeira linha para pacientes que têm um perfil de alto risco, estratificação de alto risco. O bosutinib, recentemente, apesar de ter demorado para chegar no país, foi submetido com bula para a primeira linha. Fora do Brasil, todas as drogas de segunda geração podem ser usadas para a primeira linha. Tá. Mas a gente teve essa questão e a experiência desenvolvida do uso do imatinib mostrando que se você não tem uma resposta adequada, você pode substituir por uma droga de segunda geração e sim ter uma boa resposta. E aí segue basicamente os mesmos parâmetros de monitoramento de tolerância, né, de efeitos colaterais, mas fundamentalmente do padrão de resposta. Se a gente tiver uma resposta profunda, esse paciente vai seguir com uma droga de segunda geração. Sim, inclusive também muito bom, porque a gente começa então com o imatinib, mas hoje existem outras opções. Exato. Então, se o paciente não responde bem, tá tudo bem, porque ele vai ter uma outra opção. Exatamente, o importante é adesão ao tratamento, monitoramento, é importante isso. Tem pacientes que recebem medicamento em casa, como a LMC frequentemente é assintomática, o paciente não tem sintomas, não é uma medida acertada negligenciar. Puxa, eu tinha que fazer o exame de 3 meses e não fiz, eu não fiz o controle laboratorial. É importante manter essa adesão ao tratamento, né? Não esquecer de tomar o remédio, não justificar, não vou tomar o remédio porque, enfim, é carnaval e eu não vou... Não, o remédio é sagrado. E as consultas também, mesmo que você não esteja sentindo nada, porque é através desses exames que o médico consegue antever se esse paciente vai responder bem ou não. Sim. Por que isso é importante? Porque se a doença perde resposta e se transforma numa crise blástica, que é uma forma de leucemia aguda, a resposta ao tratamento é muito ruim e aí sim está o risco de mortalidade. Respondendo a tua pergunta, hoje de segunda geração a gente tem nilotinib, dasatinib, bosutinib disponíveis. No privado, o bosutinib não está no SUS ainda, o nilotinib e o dasatinib estão como opções de drogas de segunda geração. Perfeito. E agora, mais recentemente, né, em junho do ano passado, foi incorporado também o asciminib, né? Exato. Aí a em gente que momento entra, né, esse Exato. também? Então, a aprovação das drogas de terceira linha se remete para em torno de 5 a 10% dos pacientes. A gente tem dois estudos, inclusive nacionais, que mostraram que pacientes, porque você podia pensar o seguinte, bom, temos esse arsenal de segunda geração, eles são muito parecidos em termos de mecanismo, elas não são drogas totalmente iguais, mas são parecidas. E aí se pensava, bom, eu vou para a terceira linha, se eu usei DASA, vou usar Nilo, se eu usei Nilo, vou usar DASA. E se viu que só em casos de falha de obtenção de resposta molecular, somente 20 a 25% dos pacientes respondiam com essa troca. Então, trouxe uma demanda não atendida. Precisamos de drogas de terceira geração para essa situação onde o paciente não respondeu nem a primeira linha, nem a segunda linha, e que a opção só seria o transplante de medula óssea halogênico, o que não é factível em todos os pacientes, pacientes com comorbidades, pacientes com mais idade. Então, a gente tem o ponatinib. Ponatinib é uma droga extremamente potente e de ação rápida, porém pode ter efeitos colaterais, principalmente cardiovasculares. Essas drogas, então, de segunda e terceira geração, elas não vêm por perfil de segurança, elas vêm por maior eficácia. Okay. Tá? Mas aí agrega mais efeitos colaterais. Por isso que muitas vezes você não vê uma indicação de uma droga de terceira geração em primeira linha. Por quê? Porque, na verdade, você pensa na longevidade do tratamento. Aqui é uma situação bem peculiar, onde alguém já falhou a 2 linhas de tratamento, e aí você precisa ou obter uma resposta molecular rápida e levar para um transplante, na melhor situação possível, ou se ele tiver uma resposta adequada, se manter num tratamento de terceira linha. Então a gente tem o ponatinib ainda aguardando a incorporação no rol da ANS, e a gente tem o lançamento do asciminib, que é uma droga que foi comparada com bosutinib, também é uma droga de terceira geração, e o asciminib é a primeira droga de todas essas que tem um mecanismo de ação diferente, também contra a translocação 922, mas ela atua num outro sítio, e isso é inovador, e é também interessante, e
permite a gente elocubrar uma associação do asciminib com algum outro inibidor de tirosina quinase em casos de extrema resistência. Interessante. É importante a gente citar que muitos dos pacientes que não atingem respostas adquirem mutações durante o período. Então, além da translocação 922, por exemplo, existe uma mutação chamada T315I, que só o ponatinib tem ação efetiva nessa mutação. Então, um paciente com mutação T315I não adianta usar nem a dose que foi aprovada para o asciminib do Brasil hoje, nem qualquer outra droga, senão o ponatinib. Então, começa a ter uma personalização também nesse segmento da terceira geração. Mas é possível, então, já falando das mutações, é possível que ao diagnóstico o paciente ele já apresente essa mutação? É menos frequente, a gente não investiga a mutação ao diagnóstico, mas em qualquer momento desses que eu te expliquei em relação, puxa, o paciente não obteve a resposta que ele deveria ter aos 6 meses, por exemplo, você tem que pensar na troca do medicamento e pesquisar a mutação. Toda vez que a gente troca o tratamento, a gente pesquisa a mutação. Porque, por exemplo, eu posso pensar em DASA ou NILO. Se eu tiver uma mutação que é resistente ao DASA, mas é sensível ao NILO, é a pesquisa da mutação ABL que vai me orientar a indicação do tratamento. E esse é um problema, já que estamos na Brale, de muitas vezes não ter cobertura por parte das fontes pagadoras da mutação ABL. Então, esse é um clamor muito grande, porque a mutação é um dado importante. Se eu tiver uma mutação T315I, não adianta usar nenhuma das drogas de segunda geração. A única droga efetiva seria o ponatinib, por exemplo, que não está disponível no SUS, por exemplo. Sim. E por falar nisso, a gente está aqui, eu falei, né, o quanto é positivo a gente ter tantas classes de medicamentos, e de fato é muito positivo, mas os pacientes, eles gostam muito de entender o prognóstico, né? Então, é raro precisar chegar até o ponatinib, e uma vez que chegou no ponatinib e não respondeu, aí o transplante de medula óssea, ele se torna uma opção de tratamento? Sem dúvida. O transplante sempre é uma opção de tratamento. No SUS ainda é importante, porque como a Catarina mesmo disse, as drogas de terceira geração não estão incorporadas no SUS, então é uma realidade. O transplante de medula óssea alogênico ainda é uma realidade. E em relação ao... Você tinha me perguntado do ponatinib em termos de prognóstico, qual é a porcentagem dos pacientes? Que precisam chegar até ele. Em geral, passar em todas as pacientes que falham a primeira e a segunda linha de tratamento não excedem 10% dos pacientes. Então, o prognóstico é positivo. O prognóstico é extremamente positivo, né? Com as drogas de primeira e segunda geração, extremamente positivo. Então, é uma minoria dos pacientes que vai chegar lá, mas é importante e a gente fica satisfeito que a indústria continue, de alguma maneira, contemplando mesmo minorias, pacientes que podem se beneficiar dessa terapêutica. Com certeza. Com certeza. E, doutor, voltando um pouquinho, você falou da crise blástica, né? Quando isso acontece, o diagnóstico ainda é considerado como LMC? Ou muda, né, o diagnóstico? A crise blástica a leucemia mieloide crônica é uma crise blástica. Ela pode vir oriunda da progressão da doença e existe uma minoria dos casos que já abre como crise blástica. Aí sempre fica a pergunta, será que esse paciente já tinha uma LMC assintomática em fase crônica? A fase crônica, a maior parte dos pacientes é diagnosticada, então a gente não tem blastos, não tem células imaturas, características da crise blástica. A gente vai falar de crise blástica com um aumento do número de blastos, e aí já um comportamento típico de uma leucemia aguda. Mas é um diagnóstico que às vezes se confunde com uma leucemia mieloide aguda. Em geral, esses pacientes têm um aumento do blasto, você tem que investigar a translocação 922 e muitas vezes você vai ter algumas outras alterações cromossômicas adicionais. Então, resumindo, ela pode ser fruto da evolução, né, de um tratamento não conseguiu ser efetivo da fase crônica, mas tem casos, é a minoria dos casos, mas pode abrir como uma crise blástica, que pode ser mieloide ou linfóide, mas vai ter lá a translocação 922 e características de LMC. E nestes casos, qual é a linha de tratamento que vai ser seguida? Pois boa pergunta. Aí já muda. A gente precisa aí já não é pensando na longevidade do tratamento, e sim na rapidez da resposta. Então, em geral, a gente começa com drogas de segunda geração, com uma dose mais alta, então frequentemente dasatinib de 140 miligramas. Para os pacientes que não respondem, já entram as drogas de terceira geração. Então, o ponatinib é uma droga comum em usar em resgate. Fora do Brasil já tem estudos do uso do ponatinib em primeira linha, não só em leucemia mieloide crônica. É importante, talvez na audiência, alguém que saiba, 25% das leucemias linfóide agudas também podem ter a translocação 922, num ponto de quebra diferente.
Então, tem gente que fala, pô, Que curioso. eu não tenho leucemia mieloide crônica, mas eu sei que eu tenho cromossomo Filadélfia. Então, a leucemia linfóide aguda também pode ter uma translocação 22, mas com comportamento totalmente diferente. Sim. Então, essas drogas mais potentes acabam aí sendo as principais para a primeira e segunda linha de tratamento e quase que invariavelmente, quando possível, combinando com transplante de medula óssea alogênico com intenção de cura. Quando você tem crise blástica, é função primordial transformar em fase crônica de novo para transplantar. Tá. Então, controlar a quantidade de blastos. Transplantar em crise blástica, os resultados sempre são muito ruins. Isso é importante que se diga. Tá, ok. Durante a nossa conversa, a gente deixou claro que um paciente com LMC, ele tem uma vida normal, né? Ou a maior parte dos pacientes. Então, trabalha, enfim, estuda, normal. Não tem tantos efeitos colaterais. E aí, para mulheres e para homens, também vem a vontade de ter uma família, de ter filhos. Tomando os inibidores, enfim, incluindo, né, esses novos medicamentos, é possível? Como é que está hoje essa questão do engravidar? Tá. Assim, os inibidores de tirosina quinase, em nenhum estudo foram, na prática, estudados com a intenção de ver eficácia ou segurança em grávidas. Tá. Então, podem ter malformação, então, sempre existem situações. A paciente do sexo feminino que esteja usando o inibidor de tirosina quinase deve usar um método contraceptivo. Ok. Tá. Se por qualquer acidente ela engravide, a gente vai ter que suspender o inibidor de tirosina quinase, porque tem um maior risco de malformação. E qual é o risco? A droga opcional que a gente tem é interferon, que é uma droga injetável, até que estava enfrentando um certo desabastecimento, e que a gente não vai ter ação genética de bloqueio genético que a gente tem com o inibidor de tirosina quinase. Então, é uma situação de risco. Há situações onde a leucemia mieloide crônica aparece numa mulher grávida. Isso também acontece. É verdade. Então, dependendo dessa Pode situação... acontecer. Não Exato. tinha pensado, né? Dependendo dessa situação, já teve situações onde o paciente com uma quantidade de leucócitos muito grande, maior risco de trombose, ser usado inibidor de tirosina quinase no terceiro trimestre, onde o bebê já está mais formado. Existe risco. E aí o médico, numa situação peculiar, vai ter que pesar esse risco, porque a prioridade é a mãe. Se o paciente estiver correndo risco, é a mãe. E a terceira, que talvez é onde a Tatiana queria chegar, poxa, dá para parar o remédio e engravidar? Exatamente aí. Era isso? Que eu quero chegar. Eu vou até tomar uma água. Então. Por favor. Exato, se dá para planejar a criança. Boa pergunta. Então, assim, a gente tem... o primeiro estudo de descontinuação é de 2011, tá? Um grupo francês, e hoje a gente tem uma população que já descontinuou. O que a gente precisa para descontinuar? Existem algumas boas práticas. Então, pacientes que tenham pelo menos 8 anos de tratamento, pacientes que tenham no mínimo 2 anos de resposta mantida RM 4.5, para quem está nos ouvindo, PCR inferior a 0,0032% mantido. Só que quando foram feitos os estudos de descontinuação, a gente sabe hoje, em média, que mesmo nesse perfil, metade dos pacientes vai conseguir ficar sem remédio e metade vai precisar voltar. A experiência que a gente teve em pesquisa clínica no Brasil é muito parecida com o que a gente teve fora. Para você fazer descontinuação de maneira segura, você tem que fazer PCR mensal pelos primeiros 6 meses, depois bimestral. Nos anos subsequentes também mantém um controle, ou seja, era um paciente que estava fazendo a cada 6 meses e volta a ter que fazer... Ele para de tomar o remédio, mas ele tem que vir mais vezes ao médico. Ele tem que fazer mais exames. Aumenta bem o controle. Qual é o maior... Ele continua sendo um paciente. Ele quer deixar de ser um paciente, mas ele continua sendo um paciente que precisa ser bem vigiado. Com mais cuidado ainda. Mais cuidado. Sendo que ele estava tranquilo tomando remédio e agora talvez gere uma intranquilidade, porque qual é o receio de qualquer paciente? Doutor, mas além de eu precisar voltar ao remédio, a doença pode voltar pior? Essa taxa é muito baixa. Existe, é menor do que 1%, mas existem casos descritos. Mas a questão maior é que hoje a gente não consegue ter suporte do convênio, enfim, para você prover esses PCRs com essa frequência para fazer a descontinuação de uma maneira segura. Imagine, Catarina, que você tem um convênio. E de repente você perdeu o emprego, nós estamos fazendo uma descontinuação e você vai para
um outro ambiente quando você não tem a condição de fazer os exames com a mesma frequência. Então, é inadmissível pegar alguém que está sob controle e pôr em risco. Então, assim, hoje a experiência que a gente tem é em pesquisa, então, onde a própria pesquisa subsidiou os exames, e aí sim, os pacientes que precisaram voltar a tomar o remédio. A gente teve uma situação de um paciente que tinha convênio e que quando perdeu a resposta, ele já tinha perdido o emprego. A gente garantiu o medicamento na pesquisa até ele conseguir passar no SUS e voltar ao tratamento. Então, é uma ideia e uma intenção de médicos e pacientes, mas que a gente ainda precisa aprimorar a cobertura dos exames para garantir essa segurança. Sim. Então, se pensar em 8 anos, em uma mulher jovem que seja diagnosticada, mesmo que ela congele os óvulos, talvez isso seja factível, né? Mas teria que seguir todos esses passos. Então, possível é. Mas o Brasil ainda precisa evoluir do ponto de vista de maturidade, né? A gente não tem como definir se a pessoa vai continuar no mesmo convênio, ter os exames continuamente cobertos para a gente garantir a segurança da descontinuação. Mas que é factível, Sim, seria possível tecnicamente, né? Okay. São muitas as variáveis, né? Que envolvidas nisso, exatamente. E quando foge totalmente do controle, é uma decisão que tem que ser pontuada. Eu já tive situações falando assim, não, do pai, né, do esposo, fala assim, não quero que a minha esposa corra esse risco, a gente vai ter uma via. Mas a gente está batalhando muito isso, para ter um acesso ao PCR nesses critérios de elegibilidade que trariam segurança, seja no privado ou no SUS. Se você não conseguir garantir isso de maneira universal, eu vejo que não é uma prática que a gente possa recomendar para todo mundo. Perfeito. E quando o homem é o paciente, ainda nesses termos, né, de ter um filho, aí isso não é uma questão, não é tóxico? A gente... Há a possibilidade sempre de excreção do medicamento, mas não há descrito algum dano a alguma parceira do paciente usando o ITK. A gente sempre recomenda em pacientes que estejam tomando esse tipo de medicamento proteção, mas a gente não envolveria, por exemplo, má formação, né? A dúvida que sempre houve quando você está tomando um medicamento novo é se isso pode passar em algum tipo de secreção, enfim, e trazer algum prejuízo à parceira. Isso a gente não vê na prática. É recomendável, mas não é uma coisa que a gente vê na prática, é um dano. Perfeito. Tá. E aí, doutor, você comentou sobre resposta profunda, né? Certo. A gente, aqui na Abrali, temos pacientes que tratam a LMC há muitos anos, são quase médicos, assim, já entendem tudo sobre a doença. Mas para quem é novo de diagnóstico, né, tá ouvindo a gente aqui, o que quer dizer isso, resposta profunda? Então, né? É a nomenclatura que a gente usa para determinar a carga tumoral, né? Quando você fala de um tumor sólido, ele tem 10 centímetros, depois ele não é mais visto, você entende de que, bom, o tumor desapareceu. Como é que você quantifica a carga tumoral de quem tem leucemia mieloide crônica? Por quantidade de células. Então, esses métodos de biologia molecular acabam sendo mais sensíveis até do que a gente vê para os tumores sólidos, porque, como eu expliquei, a gente está vendo escala de milhares para milhões de células em biologia molecular. Por exemplo, quando um paciente está indetectável, a 10 a menos 5, você analisou 10 vezes 10 vezes 10 vezes 5 vezes e não achou nenhuma alteração, célula, nenhuma BCR-ABL, esse paciente está indetectável. A resposta ideal e que justifica a manutenção de um tratamento é ter um BCR-ABL inferior a 0,1%. A resposta que a gente considera ideal e que nunca houve em nenhum trial, nenhuma pesquisa nesses quase mais de 20 anos de pesquisa em LMC, são os resultados que a gente chama RMI 4.5, que é o BCR-ABL inferior a 0,0032%. Não houve um caso até hoje de algum paciente que tenha obtido essa resposta sustentada que tenha evoluído para uma crise blástica. Então, os pacientes que atingem essa resposta e mantêm essa resposta, a gente fala, nossa, esse é o paciente que está na melhor resposta possível, que não são todos que vão ter. Tem pacientes que às vezes transitam numa resposta intermediária, que não é o suficiente para mudar o tratamento, mas que ainda não aprofundou. O que a gente sabe, como você mesmo disse, para os recém-diagnosticados, que essa resposta pode aprofundar com o tempo.
Então, você fala, doutor, eu tenho há 3 anos LMC e eu nunca cheguei nesse padrão de resposta. Eu posso atingir com o passar do tempo? Seguramente sim. Seguramente sim. Não vão ser 100% dos casos, mas boa parte dos pacientes, com o passar do tempo, vão, e por isso que o critério de descontinuação contempla também esse tempo de tratamento. Ou seja, quanto mais tempo tratado, a gente tem mais chance de aprofundar a resposta. E esses pacientes que chegam nessa resposta é o que a gente chamaria de cura funcional? Na verdade, todo paciente que não progride, sim, mas se a gente... não dá para dizer que é cura funcional, porque se a gente fizesse isso, remeteria, bom, agora eu atingi essa resposta, eu não quero mais Posso parar de tratar. Exato, vou parar, vou deixar de fazer o exame. Então, a cura funcional é isso, é um paciente que continua ativo, carga tumoral persistentemente baixa ou indetectável. Não sei se a gente pode ser que tenham pacientes curados, né? Pacientes que descontinuaram há tempos e talvez nunca mais vai voltar. Isso envolve a resposta do sistema imune, isso era motivo para um outro encontro aqui. Mas eu diria que são pacientes que podem se sentir privilegiados de terem obtido essa resposta, e quem ainda não obteve pode chegar lá. Então é realmente a resposta mais confortável, vamos dizer assim, tanto para o paciente quanto para o médico. Eu até ia falar, a gente que também, né, trabalha aqui diretamente com os pacientes, a gente sabe o quanto eles gostam da palavra estou curado, estou bem. Então, ainda que tecnicamente não possa se considerar assim, o fato de ele estar bem, estar com os resultados em dia, então tá tudo bem. É isso mesmo. É isso que a gente chamaria de cura funcional. Cura funcional, você está bem. Do mesmo jeito que a doença é chamada LMC, tem crônica no nome, você imaginar que você conseguiu cronificar uma doença oncológica por décadas, a mensagem é incrível. Realmente. Tem pacientes, provavelmente, com hipertensão ou diabetes, que com o passar do tempo vão sofrer muito mais do que um paciente que se dá, né, que tem uma tolerância ao tratamento e que tem há 20 anos LMC, como você tinha citado no caso pessoal, então com resposta, eles já se sentem curados há muito tempo, na verdade. Com certeza, na verdade, eles nem dependem do médico. Ele falou, olha, é isso aqui mesmo que é. Sim, é assim já sabe fácil ler que todos os funciona. exames. Só lembra que tem uma leucemia quando precisa tomar, falando aqui do meu pai, acho que ele só lembra que ele é um paciente de leucemia quando ele vai lá tomar o imatinib dele, né? Senão, eu acho que é bom passar essa sensação normal. de que você tem a mesma expectativa de vida do que uma pessoa que não tem essa doença, quando você tem esse padrão de resposta. A gente tem que lembrar que a grande motivação da descontinuação não é só a gestação. Há alguns pacientes que têm alguns efeitos colaterais que não desaparecem. Sim. E que podem impactar de alguma maneira a qualidade de vida. Citando imatinib, alguns pacientes têm diarreia, têm cãibra, e mesmo décadas depois ainda tem. Então, no nosso estudo de descontinuação, por exemplo, o resultado mais positivo é assim, o que você sentiu de melhor quando parou? E fadiga. A maior parte dos pacientes já tinha esquecido, assim, de que sentiu uma fadiga na hora que parou de tomar um remédio, falou assim, nossa, eu estou me sentindo... Mais disposto. Exatamente, com uma disposição maior. Então, assim, nunca parem o tratamento sozinho. Explicamos aqui que isso tem que ser feito sob supervisão médica numa condição que seja ideal e que muitas vezes o médico sozinho não consegue garantir essa questão de que os exames vão ser provisionados pela fonte pagadora, ainda mais pelo SUS. Então, mas é importante a gente citar isso, de que esse horizonte é possível e que a gente está aqui na Brale buscando sempre o melhor. Então, acho que esse é um universo que a gente deve entender. Quem toma um remédio por muito tempo pode ter alguns efeitos colaterais menores que provavelmente sumiriam, obviamente, com a descontinuação. Então, ainda é um alvo para a gente chegar. Conquistamos muito, mas sempre tem alguma coisa a mais para a gente lutar. Né? Eu até queria falar um pouquinho mais sobre essa questão dos efeitos colaterais, porque realmente, né, a gente... Talvez a maior parte, enfim, alguns pacientes não tenham, mas muitos pacientes têm, né? Então, tem pacientes, né? Você citou a diarreia, tem enjoo, tem cãibra, tem... o meu pai, às vezes, fica com o olho super vermelho, eu acho que é um derrame. Sim, tem o edema palpebral, que às vezes tem. Exato. Isso é muito importante, o paciente ver, e quando recebe um diagnóstico desses, mesmo entendendo que uma leucemia mieloide crônica não é igual a uma leucemia aguda, o compromisso de tomar o remédio. Depois de um tempo, é muito importante que esse diálogo entre médico e paciente exista. Ou seja, já teve situações que a gente teve que trocar o remédio porque o efeito colateral estava mexendo, impactando realmente. Imagine um cirurgião vascular operando 8 horas, uma cirurgia tendo câimbras durante a
cirurgia. Ou difícil. vocês que trabalham com imagem e tem um edema palpebral, falam assim, doutor, a gente poderia tentar alguma outra opção, né? Ou alguém, um motorista de ônibus que tenha diarreia tomando imatinib, né? Essas situações têm que ser humanizadas. Com certeza. Então, e a escolha do tratamento numa segunda geração, ela passa por isso. Então, por exemplo, pacientes que têm mais risco cardiovascular, o médico vai preferir uma droga de segunda geração em detrimento à outra. Pacientes que já fizeram um derrame pleural com imatinib provavelmente vão usar nilotinib, não dasatinib. Então, essa conversa é importante, porque às vezes a gente fica só pensando nos números, né? Na resposta molecular e no PCR, mas é importante falar assim, olha, doutor, faz 3, 4 anos, mas ainda me incomoda esse tipo. E aí a mudança, é óbvio, é um bom senso, cada caso é um caso, mas cabe sim, dependendo da gravidade do efeito colateral, não é só por falha terapêutica. Então, efeitos colaterais que a gente considera grau 3, ou mesmo grau 2 numa determinada situação ocupacional, são factíveis sim de conversar com o médico. É importante ter, senão vira uma conversa quase unilateral de, o seu exame tá bom, continue. É importante essa troca. E ainda mais sendo uma doença crônica, ou seja, a pessoa ela vai conviver com essa doença pro resto da vida. Então é importante que ela consiga fazer um tratamento, mas que ela fique bem com isso e consiga trabalhar e ter suas atividades. E é sempre um equilíbrio. Vai haver uma situação... Estou dizendo aqui, por exemplo, o paciente tem um histórico cardiovascular, porque a gente está falando de décadas. Então, às vezes ele faz o diagnóstico, ele não tem hipertensão, não tem colesterol aumentado, mas todo mundo na família tem. Passou 10 anos do diagnóstico, começam a aparecer essas características. Então, ele está tomando remédio, mas agora ele é hipertenso, ele tem colesterol aumentado, então o risco de doença cardiovascular aumenta. Esse risco pode aumentar com as drogas de segunda geração. Então, por exemplo, se você citou seu pai ainda tomando imatinib, puxa, por que ainda toma? Porque dentro dos efeitos colaterais, um edema palpebral é menos do que ter um evento cardiovascular. Sim. Então, a gente, como médico, sempre pensa neste equilíbrio de resposta, mas também de tolerância e de efeitos colaterais que possam trazer algum risco ao paciente. E acho que isso tem sido bem sucedido nas últimas décadas, sem dúvida. Sim. E aí, até falando sobre isso, né, ainda, essas novas drogas, elas têm sido pensadas nesse sentido, doutor? Então, assim, pensando em efeitos adversos, ou elas estão mais focadas em chegar nas mutações, né, nas novas mutações? O clamor das drogas de terceira geração são por potência, velocidade de resposta para situações onde o paciente está em risco de vida porque falhou as terapias que tem disponíveis. Então, não, elas não têm... Não estão olhando para isso. Não é que não estão olhando, mas o foco principal é velocidade de resposta. Entre ponatinib e asciminib, eles têm perfis diferentes. Então, ponatinib tem uma resposta muito rápida, se considera 500 vezes mais potente que a imatinib, mas ela também pode trazer mais efeitos colaterais. O que permite, hoje, com os estudos, são ajustes de dose e eventualmente, para um plano eventual de transplante, enfim. Mas o foco principal é efetividade. A asciminib também tem um perfil de segurança bastante interessante, só que em doses mais altas, que não foram submetidas no Brasil, eles também podem ter mais efeito cardiovascular. O principal efeito colateral, vocês me perguntaram, mas assim, o principal efeito colateral dessas drogas mais potentes são sempre eventos cardiovasculares. A gente chama isso de um efeito off-target, né? Um efeito fora do alvo, né? A ideia é tratar a translocação 922 e inibir BCR-ABL, essa tirosinoquinase, mas um efeito que a gente pode ter, além dessa permeabilidade vascular de causar edema, é a questão cardiovascular, né? Entenda aí, infarto, AVC e tal. Então, o foco da terceira, prioritariamente, é a potência de resposta e velocidade de resposta. Mas já está se tomando medidas para isso. Então, o ponatinib reduzir a dose quando factível, diminui os efeitos colaterais. A asciminib na dose que está sendo proposta também poucos efeitos colaterais, principalmente cardiovasculares. Então, não dá para dizer que não se pensou nisso, mas o grande clamor, assim, eu preciso de uma resposta rápida, porque eu já tenho um paciente há muito tempo e perdendo resposta, né? Basicamente. Porque aí um paciente que já vem com uma comorbidade do coração, por exemplo, ele não teria perfil para fazer uso de um medicamento como esse. Esse paciente pode ter mais risco, sem dúvida. É uma situação extremamente limítrofe e que às vezes o transplante é mais factível até do que a própria medicação. Ou você vai usar a medicação
por um período o suficiente para colocar o paciente em fase crônica e posteriormente transplantá-lo. Essas são situações menos frequentes no dia a dia, mas são situações peculiares e têm que ser decididas caso a caso. Sim. Por exemplo, qual o maior risco do paciente? É cardiovascular ou a progressão da própria LMC? Então, não é o dia a dia da maior parte dos pacientes, mas é importante que a gente cite essa situação que também tá presente na nossa prática. A gente chegou a comentar aqui, doutor, durante a nossa conversa sobre o transplante, né, transplante de medula óssea, e você comentou que ele é feito ainda com todas essas opções, né, de medicamentos. Ele ainda é feito, mas então ele não é tão comum, então assim, ou ainda é uma prática bastante feita em casos de LMC? É diferente, eu dividiria aqui o cenário do SUS e do privado. Tá. O SUS tem uma dificuldade de conseguir, inclusive, o tratamento da terceira linha, mesmo com drogas de segunda geração, tá? Então, essa é uma realidade. Então, quando ele chega nesse cenário, às vezes vai haver essa troca, mas a gente já comentou que quando o problema é falha de tratamento, a gente vai ter resposta em só 20, 25% dos pacientes, então tem grandes chances de dar errado. O que melhorou em termos de transplante de medula óssea é que hoje você não precisa ser um doador totalmente compatível. Os dados da Sociedade Brasileira de Transplante mostram resultados equalitários em pacientes doadores não relacionados ou haploidênticos, né, parcialmente compatíveis. Isso é um avanço. Se melhorou muito o controle da doença enxerto contra o hospedeiro, que é o principal efeito colateral do transplante halogênico, mas obviamente não é a indicação que a gente gostaria. Se você me perguntar hoje, doutor, se você tiver um paciente com asciminib, com uma resposta molecular 4.5, sustentada, como é aquela resposta que a gente comentou, você mandaria para transplante? E aí, talvez, cada médico responderia de um jeito, eu manteria com o medicamento, se ele chegou nesse tipo de resposta. Então, o transplante, diria que ele é mais executado no SUS do que no privado, exatamente pela falta de acesso da questão de medicamentos. E acho que esse é o ponto principal. E uma outra questão, já que a gente está falando de SUS, a gente também estava falando antes de começar aqui oficialmente, né, o nosso Abralicast, é da diferença que eu fiquei bastante curiosa com isso, da questão do genérico para o medicamento da marca, né? Você estava comentando sobre alguns estudos e eu acho que grande parte da nossa audiência usa o genérico, né, provavelmente. Eu acredito que sim, Então, é seguro mesmo, doutor? Ele apresenta a mesma segurança, os mesmos resultados? Essa é uma questão muito importante. Não sei se você sabe, mas mesmo nos Estados Unidos, 80% das medicações são genéricas ou similares, né? Então, depois de um tempo, há uma perda de patente. Só para avisar, está chegando o genérico de DASA, imatinib, dentro em breve também, pelo que a gente tem ouvido falar, né? O imatinib foi aprovado genérico e similar desde 2013 no Brasil. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então, por si só, né, imaginar que toda essa população está recebendo imatinib, inferiria, fora de uma pesquisa, de falar, bom, deve estar dando resultado. Não é a realidade de todos os países. Na América Latina, alguns países como a Argentina, o Equador, chegam a ter mais de 10 genéricos. E alguns são resultados muito ruins. O que o grupo brasileiro fez foi estudar uma população, um estudo ambiperspectivo, que a gente chama. Um estudo retrospectivo vendo pacientes que já tinham tomado Glivec, que acabaram tendo a mudança de tratamento, que meio que foi obrigatória no SUS, com pacientes que depois começaram já o tratamento, e não houve uma diferença de sobrevida global, que isso é o que é importante. E não houve uma diferença significativa de toxicidade. Eu acho que teve um dos medicamentos que estava no mercado que foi retirado, que eu notava que tinha mais efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais. A questão que é importante que a gente diga para a nossa audiência é que essa muitas vezes não é uma escolha do médico, né? E sim da fonte pagadora. Você lá prescreve e eles acabam fazendo a dispensação. Alguns pacientes têm que retirar o medicamento, alguns pacientes recebem em casa o medicamento. Alguns pacientes relatam que não é incomum a troca. Estava usando de uma marca e de repente chegou o da outra. Quem habilita a indústria farmacêutica é basicamente uma análise
não de eficácia especificamente, mas da condição do produto, né? De garantir que você está usando o mesilato de imatinib, por exemplo, na dosagem correta. Então, o que o grupo fez foi fazer um estudo de 10 centros, foi agraciado com uma apresentação oral no Congresso Americano, que é bastante difícil conseguir sem ainda apoio de indústria farmacêutica, porque era um estudo de grande relevância e o resultado nos pareceu satisfatório. Mas é óbvio que se outras drogas forem chegando no mercado, a gente perde esse controle. Sim. Então a preocupação e que os órgãos regulatórios têm que ter é de monitoramento de alguma maneira dessa questão da qualidade e eficácia dos medicamentos, porque a falha vai implicar. Nossos dados de vários estudos não mostram um aumento do uso de drogas de segunda geração fora do que a gente vê fora do país, por exemplo. Hoje os Estados Unidos perderam a patente em 2016 do imatinib, então nos Estados Unidos também usam. Só que são indústrias diferentes. Sim. Então, uma coisa é você falar, o genérico daqui não é igual ao genérico da Argentina, que não é igual ao genérico dos Estados Unidos. Então, esse policiamento sempre vale a pena. Sim. Esse policiamento sempre vale a pena, tanto pelo médico, pelo paciente, notificar se você tem algum tipo desses, né, alguma marca que note que não tem a eficácia ou a tolerância que você espera. Isso é um papel e que acho que nós todos estamos envolvidos, como a Brale, como médicos, como grupo. Perfeito. E você comentou que às vezes o paciente está recebendo um medicamento e de repente recebe outro em casa. Como que é isso? Qual que é o Não, às vezes a gente nem fica sabendo, né? Às vezes a gente pergunta assim. Então, isso é o monitoramento. Então, o que é importante para quem está nos ouvindo é o que o paciente de LMC tem que fazer depois que fiz o diagnóstico. Tem que seguir as orientações, alguma das medicações tem relação com o alimento, outra não tem, manter a regularidade, a adesão ao tratamento, a frequência das consultas, cada médico vai determinar isso, porque alguns pacientes podem ter alguma toxicidade hematológica, então uma redução de plaquetas, e ele trazer o paciente mais para perto, e notificar qualquer coisa que seja estranha. Então, assim, um paciente que já está há 3 anos tratando com imatinib, e bem, de repente troca a medicação e tem uma reação cutânea, tem uma reação alérgica, ou desenvolve uma reação não esperada, e eu sempre tento intervir e falar, olha, eu quero voltar, pelo menos porque ele vinha tomando. Então, isso é possível. Então, para o paciente que está nos assistindo, é importante reportar isso ao médico, né? Nem sempre se eu perguntar, olha, mudaram. Eventualmente, a gente faz essa pergunta, mas não é uma regra, né? Mas a gente sabe que, eventualmente, isso acontece. Então, é importante o paciente relatar e não burocratizar a consulta. Às vezes, pode ter alguma coisa nova, surgir uma dúvida durante o tratamento. Conversar com o seu médico é sempre o caminho mais fácil e mais adequado que deve ser feito. É o que a gente prega aqui na Brale, né? O que a gente passa como mensagem para o paciente é que ele precisa ser empoderado, ele precisa se olhar, ele precisa conhecer o próprio corpo e dividir com o médico o que ele está sentindo, o que está incomodando. Né? É uma troca. E às vezes acontece com ele, não acontece com outro paciente, mas não importa, ele como indivíduo, né? Fala, olha, eu estava bem com o tratamento e de repente houve uma mudança dessas, isso vale a pena ser reportado e o médico eventualmente pode solicitar alguma troca. E essa é a ferramenta que ele tem. O paciente desenvolveu uma reação inesperada com a troca do remédio, isso é justificativa para mudar. Perfeito. E, doutor, nesses eventos internacionais em que você participa, pensando no que tem por vir, já tem algum novo medicamento que está para ser lançado ou medicamentos que estejam em estudo e que estão apresentando bons resultados? Eu acho que a gente tem que usufruir, talvez, ainda desses dois que o asciminib eu participei de pesquisa e acabou de ser aprovado, mas também aguarda uma incorporação do rol. Essa questão da incorporação do rol é um aspecto muito importante. Para quem não sabe, a incorporação do rol é a cobertura mínima dos planos. Essa é uma briga que a gente tem que travar para essas medicações chegarem a ser mais acessíveis o mais rápido possível. O que eu veria de interessante para te citar é o fato, por exemplo, de ter uma medicação como a asciminib com outro mecanismo de ação, né? A gente já teve algumas moléculas que não foram tão bem sucedidas, algumas moléculas que não foram tão transformadoras na eficácia, mas foram transformadoras em termos de menos toxicidade. Então, acho que essas são as duas que eu acho que a gente ainda precisa
trabalhar bem, ter acesso e que acho que a gente vai conseguir cobrir boa parte dos pacientes. Já falamos de quase 90%, a gente sempre busca 100%. Vai ter com certeza alguns colegas transplantadores que falam, não, o transplante vai sempre ter seu papel, mas a minha intenção é sempre que a gente tenha um tratamento como esse, extremamente efetivo e que a gente consiga cada vez mais buscar respostas mais profundas e, quem sabe, aí sim uma cura funcional, uma descontinuação do tratamento, ainda que sob monitoramento, né? Acho que esse é o alvo principal. Eu citaria essas duas ainda como as principais para a gente trabalhar ainda. Existem algumas outras moléculas em estudo, mas que não passaram pelas fases de segurança que eu diria que a gente precisa ter. Agora, nós temos duas que a gente precisa ter uma incorporação efetiva e que a gente vai desenvolver e poder sentar daqui a algum tempo e falar, olha, como é que está sendo? Aí vocês me chamam de novo e falam, com certeza chamaremos. Para ver como estão evoluindo. E vocês falaram, né, sobre a relação do médico, a importância. O paciente de LMC é quase um casamento ali, né, com o médico. Eu não gosto de pensar que eu tenho pacientes que não me conheceram grisalho. Mas isso, é verdade. É muito tempo convivendo né, com a doença, com o médico. Então, é muito importante criar essa relação de confiança. Total. Então, acho que para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, que está muito legal, qual a importância, né, que você vê, doutor, do paciente dele estabelecer essa amizade, essa confiança com o médico e realmente levar para ele quais são ali as suas dores, os seus calos durante o tratamento. Né? Ela é fundamental porque, como você mesmo disse, é um tratamento a perder de vista a priori, né? Com descontinuação, sem descontinuação, é um tratamento contínuo. Muitas vezes o paciente não tem capacidade, não tem possibilidade de escolher o médico que vai segui-lo. Então, na medida que você cria essa confiança, serve primeiro para auxílio, não só no início do tratamento, mas para as angústias de imaginar um paciente jovem receber um diagnóstico de câncer, mesmo que ele não sinta nada. Então, esse suporte, né, não é só dar o medicamento, mas o suporte de ajudar a entender, da mesma maneira que a gente está informando aqui, de que é factível do paciente responder bem. Já estamos falando de décadas de tratamento bem sucedido, e as dúvidas vão mudando com o passar do tempo. Né? Depois é o puxão de orelha do paciente que não vem quando devia ter vindo e trazer o exame. Depois é o que você falou, vão criando anseios, surgem novas doenças. Eventualmente o paciente vai envelhecendo, dúvidas de outros médicos e fala, olha, o paciente está com diagnóstico tal, tem alguma interação com o remédio que ele está tomando? Então o médico acaba contribuindo em várias etapas, não só prescrevendo o remédio, mas entendendo, e aqui eu quero aproveitar a sua pergunta para citar uma coisa. Alguns efeitos colaterais, como não tem uma história de tratamento tão longo na medicina assim, alguns efeitos colaterais podem nem ter sido descritos quando foi feito lá o primeiro estudo 10 anos depois de imatinib. Então é importante essa vigilância do médico também e do paciente, de surgir um efeito novo e você fala, bom, isso aqui não é comum com o medicamento que você está tomando, mas pode ser alguma coisa importante. Então esses fóruns que a gente tem, porque a gente está falando de longuíssimo prazo, né? Alguém com 20 anos de tratamento, a gente não sabe se pode surgir alguma coisa nova ou não. Então, essa relação médico-paciente, ela tem várias fases que são desde de acolhimento, de comemoração dos resultados e depois de tirar as dúvidas, de manter o paciente alinhado com o tratamento, com as expectativas, acreditando nos resultados que podem ter no fim. E no final a gente tem esses pacientes que estão há décadas, em geral muito confortáveis, também replicadores. Vocês devem fazer isso, né? Um paciente que já tem há mais tempo conversando com um paciente recém-diagnosticado, falou, olha, aconteceu comigo, o diagnóstico foi assim. Falou, quer dizer que eu posso ficar bem do jeito que você está. Acho que isso é importante. Então, a relação médico-paciente é fundamental. Perfeito, doutor. Quero muito te agradecer por estar aqui com a gente, por essa conversa que foi incrível, tão esclarecedora. Obrigada. Não sei se você quer deixar uma mensagem final para quem está ouvindo, assistindo. Bom, eu espero a gente conversou brevemente, mas acho que a gente trocou todos os tópicos importantes. Acho que a Abrali tem feito um trabalho excepcional. Eu, como médico hematologista, já há bastante tempo. Então, tenham nessa instituição, uma instituição séria que desempenha um trabalho super importante com todos os pacientes
pacientes portadores de doenças hematológicas. Então, o que não for médico, mas que entre num âmbito social, né, de inclusão, de direitos dentro da nossa sociedade civil, acho que vocês têm desempenhado um papel importante. Então, eu queria aproveitar esse canal para parabenizar o trabalho que vocês fazem. Obrigada. E só lembrando para quem está assistindo ou ouvindo que se você estiver enfrentando qualquer, né, desafio para conseguir o seu medicamento, se você é um paciente de LMC e tem dúvidas, estamos aqui da Abrale, a gente pode te ajudar. Então é só entrar em contato com a gente. Todos os nossos canais de contato estão lá no nosso site, que é o www.abrale.org.br. Então só fazer contato com a gente que a gente pode te ajudar em diversas maneiras. Exatamente. E aí eu queria aqui parafrasear um amigo nosso, que virou nosso amigo, enfim, é paciente de LMC há muito tempo também, é o Thiago Brasileiro. E ele fala assim, né? Paciente informado é paciente empoderado. Ele criou essa frase. Que slogan incrível. E é isso, né? Acho que a gente precisa informar, precisa levar informação de qualidade para os pacientes, né? Ainda mais no momento que a gente está de uma revolução tecnológica, de comunicação, as informações muito rápidas, então a gente precisa garantir que o paciente está sendo informado com uma informação correta, de qualidade, que vai orientá-lo e apoiá-lo durante a jornada. Então, acho que tanto o nosso podcast como todos os nossos conteúdos, né, Tati, a gente faz sempre pensando nisso. Então, obrigada para quem nos acompanhou até aqui, né? Super obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. E sigam nossas redes e, principalmente, curtam o nosso podcast, pessoal. Curtam, comentem e avaliem nas plataformas de áudio. É muito importante para a gente saber o que vocês estão achando do nosso conteúdo, né, Tati? É isso. Curtam lá, curtam todas as nossas redes e o nosso podcast também. Então, até uma próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau, gente. Super obrigada. Tchau.